esses professores adentram esses rios, se desprendem da cidade, dormem, se hospedam em redes, mas eu acho que é recompensador o que a gente consegue realizar e o próprio resultado. O Parfor, ele faz parte do chamado Plano Nacional de Formação de Docentes da Educação Básica. Ele foi um plano específico implantado em 2009 para abarcar aquela demanda enorme de professores no Brasil inteiro que já atuam nos municípios e nos estados e não têm a formação adequada. Exemplo, professor de física que dá aula de matemática, química, professor de artes que é formado em educação física e outras, essas distorções que existem às vezes num município muito distante que só tem aquele docente, ele acaba assumindo um monte de disciplinas. No ano de 2009, iniciou com 14 turmas apenas, mais nas licenciaturas tradicionais que já faziam interiorização. Mas em 2010 houve uma explosão da demanda e o Parfor veio em 21 licenciaturas. Então, praticamente todas as licenciaturas da UFPE aderiram ao Parfor. Há uma importância gigantesca na entrada das artes, das diferentes linguagens artísticas, na formação de professores. Tanto porque elas não foram ao longo do tempo interiorizadas, quanto pelo fato de que as escolas de educação básica precisam dessas linguagens. Então, eu tenho dito ao longo desses 10 anos que o Parfor ele é um encontro vigoroso dos professores do ensino superior com os professores da educação básica. E esse encontro mostrou de início que nós não poderíamos formar esses professores da mesma forma como nós formamos nos cursos extensivos os alunos que são egressos do ensino médio. Então ele é um espaço de um novo conhecimento para os professores do ensino superior e é um espaço absoluto de aprendizado. Até então, nós não tínhamos um plano pedagógico para o curso de licenciatura pelo Parfor. E aí a gente inicia os trabalhos fazendo essa leitura, esse estudo sobre o PPC da escola, do curso, e aí a gente começa um esforço de repensar as disciplinas, repensar essa escrita, e aí nós levamos 5 anos para conseguir a aprovação desse novo plano pedagógico. Mas foram 5 anos maravilhosos, porque nós já tínhamos 2 turmas de licenciatura, uma em Santarém e outra em Castanhal, e acho que o início do programa com essas 2 turmas fortalece e nos faz rever e entender o programa para os municípios. Onde existiam fronteiras nessa formação foram diluídas, né? Claro, não chegamos a todos os municípios do nosso estado, porque é enorme o tamanho do nosso estado. E hoje você percebe que os graduados na área do teatro, eles já retornam para a universidade de uma outra maneira, no mestrado, no doutorado, enfim, segue essa verticalidade da formação. Então, se abriu, se derrubou barreiras existentes antes postas, né? Esse deslocamento que se faz e ter uma travessia de mais de 24 horas para permitir esse afastamento físico de uma área como metrópole, Belém como uma cidade de metrópole, a viagem toda ela é um processo de reflexão, né? Ela é reflexiva à medida que o professor, inclusive, se questiona como é levar conhecimento para áreas ou cidades como Gurupá, como Breves, como Ponta de Pedras, em que a gente vai enfrentar uma série de dificuldades, acesso a uma informática, às vezes não se tem laboratório de informática, e é óbvio que essas questões todas que se pensa no percurso tem muito a ver com a experiência que você está vivendo na cidade.
Mas, por outro lado, há um empenho visceral por parte desses alunos, há um comprometimento sem precedentes. Eu acho que duas coisas que são importantes, né? Uma é essa questão do movimento cultural nos municípios. Alunos do Parfor não só se tornam melhores nas suas ações docentes, mas eles se tornam atuantes politicamente nos municípios. Muitos viram secretários de cultura, secretários municipais, e isso fortalece essa colaboração, essa questão do ensino de teatro como modificador da realidade do município. Os próprios professores da UFPA sentiram isso, foi um impacto enorme para eles, ir ao encontro desses também professores. E essa troca resultou em performance, resultou em trabalho de conclusão de curso de uma forma diferente do que se tinha antes na instituição. O outro ponto é que o Parfor também gerou pesquisa. Nós estamos lançando nesses 10 anos livros que relatam essas pesquisas. E o Parfor da UFPA, nos cursos das artes, conseguiu ensino, pesquisa e extensão. E esse papel é importante dizer, um projeto de ensino que gera pesquisa para o UFPA. No plano do Parfor, no plano pedagógico do Parfor, a gente trabalha a extensão levando oficinas que estão fora do desenho curricular do curso para que esse aluno faça. Esse aluno operacionaliza essa troca, né, pela parte da manhã, e pela parte da tarde ele se junta ao professor e troca com os artistas do município, da cidade. E a gente percebe, entendeu, que o município foge do seu cotidiano, né? Aquilo é alterado, porque normalmente nos municípios é a festa da padroeira, é a festa da Semana da Pátria, né? São datas comemorativas, porque de repente a cidade é invadida por palhaços. Então a gente já altera esse cotidiano do município, né? E automaticamente a plateia é aluno desse professor que faz o curso pelo Parfor. Não tenho palavras quanto é bonito você perceber os alunos que, quando adentram um curso, chegam no curso, são tímidos, né, muito calados, né, não se posicionam, né? E você vai percebendo esse aluno num processo evolutivo de presença, de fala, de atuação. No Parfor eu ministrei várias disciplinas, mas uma disciplina em especial marcou muito a minha relação com o Parfor e com as turmas com as quais eu lidei, que foi Cultura e Imaginário Amazônico. Em breves, essa disciplina possibilitou aos alunos uma noção de pertencimento muito forte. Porque até então, falar de lendas, falar de mitos, falar de cobra grande, por fazer parte do cotidiano desses sujeitos, a impressão que se tinha à primeira vista era que isso fazia parte do mundo das crendices. Mas necessitava-se naquele momento de alguém com uma certa autoridade acadêmica dizer: isso não é mito, isso não é lenda, isso faz parte do imaginário social e que está ligado ao campo das identidades sociais. Entender e compreender o papel visceral de uma cobra grande para um processo performático e trabalhar essa dimensão de cultura em sala de aula, no ensino médio, no ensino fundamental, isso não tem preço. Vários TCCs surgiram em Grupar, em Breves, em Cametá, aportados nessa dimensão do imaginário cultural. Então, isso, sem sombra de dúvida, tem mérito da disciplina, mas tem mérito muito mais do programa Parfor, que focou nas disciplinas que permitiriam essa formação do professor, né, numa dimensão pedagógica, mas, sobretudo, numa dimensão também do teatro, né, para formar esse professor para atuar em sala de aula como licenciado em teatro.
A cada ida no interior do estado, a gente percebe onde tem professores formados pela universidade dentro do curso de teatro, que a gente já começa a perceber que modificou aquele município, porque se construiu grupos de teatro, as disciplinas específicas dessa formação já estão em outras áreas, né, no ensino básico, no ensino médio, então o teatro já adentra esse espaço. E tudo pensado e apoiado pela própria universidade. O Parfor vai ter influência no Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios do estado do Pará nos próximos anos. Então é um programa que ele é passado pelos 10 anos, ele é presente porque os professores egressos estão, e é futuro porque ainda há necessidade desse programa para o interior do estado. Então o MEC, o governo federal, precisa olhar para esse programa. Esse programa tem um valor muito grande. A entrada das linguagens artísticas por meio do Parfor, e especialmente a partir desse cruzamento de diferentes rios, ele costuma produzir aquilo que nós chamamos de educação de um geocurrículo. Um currículo que é atravessado por uma geografia não somente física, mas por um ritmo que é criado por essa relação que temos com os rios, que temos com as matas, que temos com as condições também geográficas desse estado. Só pensar nessa multiplicação, que tem um professor formado pelo Parfor, que está numa escola que é atravessada por rios e floresta, e que esse professor faz teatro ali ou utiliza o teatro como uma ferramenta para a educação, isso já é grandioso, né? Por isso acredito que é a riqueza do Parfor, chegar em lugares que estão distantes fisicamente, mas que solidifica a área do conhecimento, expandindo tanto a área da dança e do teatro. Estar no Parfor é um exercício de afeto. É um afeto constante, porque nesse estado de afetar-se, você é alterado, mas também altera o aluno. Muitos alunos foram provocados por todos os professores que atravessaram o programa. E todos eles viveram algo novo. E isso altera, inclusive, a forma de voltar para Belém, de como olhar para os alunos do curso presencial. Desenvolve uma maior sensibilidade, desenvolve um maior exercício de humanidade e de perceber também que o saber, ele sozinho não tem poder algum. O poder de transformação que a educação suscita só é de fato concretizada quando esse saber ele é partilhado, ele é multiplicado. E isso o programa de licenciatura em teatro no Parfor ele fez com maestria.